A Justiça está intensificando a avaliação, o julgamento, a análise dos processos de violência contra a mulher nesse mês de março. Quase 500 audiências serão feitas em uma semana. Tudo isso para garantir que haja o andamento em processos em torno de violência contra a mulher que tanto preocupam o estado do Piauí. Então eu vou trazer informações ao vivo sobre o assunto com Gorete Santos. Ela fala aqui no Jornal do Piauí sobre o assunto. Gorete, tem até uma previsão de um julgamento, né, de caso em Barras, de violência, de feminicídio, que exige a formação de um tribunal do júri, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Joyce, a você e a todos. Exatamente. Esse julgamento lá no município de Barras está marcado para a próxima quarta-feira, depois de amanhã, portanto. Esse mutirão ele ocorre em todo o país na Semana da Justiça pela Paz em Casa. São quase 500 audiências só aqui no estado do Piauí. Para você ter uma ideia da gravidade desse tema, Joelson, só aqui na capital são cerca de 16 mil processos relacionados ao tema. Em média, 10 pedidos de proteção por dia, de medida protetiva. A gente vai trazer mais detalhes agora com a juíza Keila Ranieri, ela que coordena, né? É da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, trazendo para a gente esses detalhes dessa temática que é tão importante e que, infelizmente, ainda há muita demanda reprimida. Em uma semana, quase 500 audiências sendo realizadas. A gente tem tido essa demanda reprimida ainda muito alta. O que está sendo feito além desses mutirões? Doutora, boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelce, a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Pois é, então esse número nos assusta, né? Mas é a nossa realidade. Nós estamos aqui na Semana da Justiça pela Paz em Casa, a 23ª semana, quase 500 audiências, né, durante essa semana, mas a nossa realidade é essa, Gorete. Então, todos os dias tem muita demanda de audiência. Então, medidas protetivas, aqui em Teresina, a média, né, o segundo juizado foi criado agora recentemente, tive contato com eles me disseram que é essa média de 10 pedidos de medida protetiva dia. E isso não é só dia útil, final de semana, né, nos plantonistas, sempre apresentam também essa média de números, né, nos finais de semana. Então, isso mostra que nós temos muito ainda a fazer, a realizar. Então, o Tribunal de Justiça está trabalhando muito intensamente para, dentro das suas limitações, né, avançar nesse número de processos. Foi criado agora o segundo juizado de violência doméstica. Então, Teresina tem 2 juizados para tratar dessa temática. Ficou um juizado para as demandas, ações penais, e um segundo juizado apenas para essas medidas protetivas. Então, já intensificando, né, para digerir realmente esse acervo, que realmente é um acervo assustador. E demonstra que, como ele é crescente, que as mulheres estão mais cientes, né, do que fazer, das providências a tomar quando se sentem vítimas, né, de algum tipo de violência. Quais são os grandes gargalos ainda, doutora? Bem, o que nós gostaríamos de fazer é que esse número diminuísse, porque quando um volume se amontoa a esse porte, nós trabalhamos com os servidores, magistrados, fazemos essas semanas de esforço concentrado, mas nós precisamos também olhar para o todo, né? Então, essa violência contra a mulher, quando ela se caracteriza um crime, uma violência física, psicológica, sexual, quando chega, né, ao feminicídio, que já são tratados por outras unidades aqui em Teresina, que é a primeira e a segunda vara do júri, quando ela chega aí, esse é um sintoma de uma doença, é um câncer. Então, essa violência, quando chega aqui o processo, é porque já aconteceu. A mulher já foi vítima, a mulher já se sentiu ameaçada. Então, nós precisamos analisar, refletir durante essas semanas da Justiça pela Paz em Casa, com essa visibilidade que nós temos, né, durante esse período, de trazer toda a sociedade para falar dessa matéria. Por que a mulher sempre ainda é vista como inferior ao homem, que tem que estar submissa a ele, né? Nós visualizamos que quando existe esse rompimento, né, quando ela consegue romper esse ciclo de violência, muitas vezes os ex-companheiros, ex-maridos não aceitam e ainda perseguem, né? Então, até aquela mulher que consegue romper, ela continua sendo vítima, né, desse tipo de situação. Mas nós precisamos olhar isso sempre como um todo,
todo, né? Como eu falei, a questão do sintoma é a ponta do iceberg, é o que chega aqui. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos olhar para isso com mais racionalidade, ver o que é que motiva esse estereótipo de gênero que a mulher carrega em todas as situações, no ambiente de trabalho, na sociedade em si, nas rodas de conversa, as piadinhas que a gente escuta, né? Então, todo mundo fazendo a sua parte para poder diminuir isso. A gente sabe que é algo que vai demandar tempo ainda, mas o tempo, ele só ajuda se a gente fizer alguma coisa enquanto ele passa. Ficar inerte não vai adiantar nada e não muda. Então, é interessante que a gente use nessa visibilidade que a Semana da Justiça pela Paz em Casa traz, para trazer toda a sociedade para debater essa temática. Durante esta semana, aqui no estado do Piauí, que tipos de crimes estão sendo alvo, né, estão sendo abordados nessas audiências? Há um foco principal ou são diversos? São todos os processos que estão caracterizados como violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio, porque o feminicídio ultrapassa a questão da violência somente a doméstica. Então, a temática é essa, violência doméstica e familiar contra a mulher e também feminicídio. Joelson tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Doutora, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí. A gente sabe que o mutirão, né, essa concentração de esforços, ela passa uma mensagem muito forte, a de que a Justiça está olhando para os casos das mulheres, que elas não estão sozinhas, que elas podem contar com o Judiciário, assim como podem contar com toda a cadeia que envolve Polícia Civil. E é fundamental realmente que haja esse esforço de comunicação. Porém, a gente sabe também que o Tribunal de Justiça já começa a pensar cada vez mais na elaboração de varas cada vez mais específicas, estruturas cada vez mais destinadas e vocacionadas para a defesa da mulher, assim como outros casos também exigem esse tipo de atenção. Qual o desafio hoje do tribunal para fazer do mutirão ou dessa atenção concentrada uma rotina? Hoje o tribunal tem condições de ter uma equipe preparada só para atender mulheres, visto que o caso tem aumentado cada vez mais no Brasil e no Piauí? Isso. A nossa capital é a unidade, né, a comarca que mais tem casos. E o nosso corregedor, o desembargador Olímpio, né, ele está priorizando essa atenção para essa secretaria que atende aos dois juizados. Então, já foram movimentados milhares de processos nesses 2 primeiros meses. Então, existe todo esse esforço constante da corregedoria para dar esse suporte ao juizado, para que ele consiga realmente enfrentar esse acervo que é crescente. Então, já foi criado o 2º juizado, então a presidência do Tribunal de Justiça da Corte, né, em si, entendeu a necessidade, criou o 2º juizado, então já foi uma medida bem intensa, né, para esse combate aqui em Teresina. A Corregedoria tem uma equipe de gabinete remoto, secretaria remota, que está dando esse suporte também a esses 2 juizados para conseguir dar esse ritmo e essa fluidez a esses feitos, né? Então, é um trabalho intenso. A Coordenadoria da Mulher tem essa atribuição de dar esse suporte. Então, durante essas semanas da Justiça pela Paz em Casa, existem pautas extras, então vem juízes de outras unidades dar esse suporte. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB também participa de forma intensa nessas ações, porque eles dão esse suporte para essas pautas extras. Então, todo esse trabalho é feito, Joelson, para dar cabo a essas demandas. Então, existe, lógico, a limitação, porque o número realmente é muito grande, né, de demandas, mas o trabalho está sendo feito com esse foco, para atacar, julgar e dar a resposta mais rápido possível a essas demandas que nós estamos recebendo. Quero agradecer a juíza Keila Ranieri, ela que é coordenadora da mulher aqui no Tribunal de Justiça, né, Joelson? O que a gente espera, na verdade, é que pudesse haver um ritmo muito menor, né, desses processos, mas que isso significasse, de fato, a redução da violência contra a mulher, porque a gente sabe que, na verdade, muitas vezes as mulheres nem sequer chegam, né, a fazer essa denúncia, muitas vezes aguentam essa violência calada, é tudo que a gente não precisa. Joelson?